Internautas, tudo bem com vocês? Estamos de volta com Sem Rodeios. Hoje, o retorno do glorioso Paulo de Tarso Pinheiro Machado, o nosso grande economista, administrador, professor, também consultor de todas as coisas que a gente precisa. Nem todas, né, Paulinho? E hoje tem um assunto palpitante aí, que é o Trump se metendo na vida política, ideológica e econômica do Brasil. E eu já lanço o assunto no ar. Paulinho, para mim, o Trump está testando o Brasil. Está testando o Brasil na figura do Luiz Inácio Lula da Silva, porquanto ele não está nem aí para o Bolsonaro. O que o Trump, na verdade, quer usar o Bolsonaro, porque ele está, na verdade, com medo do BRICS. Não é verdade? É verdade. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Bom dia, Marco. Uma satisfação de estar de retorno ao nosso programa. Eu diria que há vários aspectos que podem justificar essa atitude, que eu diria, poderia ser chamada de insano, atitude desequilibrada, né? Na verdade, é um caricato palhaço. É verdade, mas é uma atitude que ela tem alguns fundamentos e alguns objetivos por trás, né? Bobo ele não é. E tem o Não, Steve com Bannon. certeza. O Steve Bannon está por É isso, trás, né? é O isso. Musk já abriu. É isso, é isso. O Manson agora virou inimigo, né? Porque o risco de você se associar a uma figura como Trump é de que o limite é muito tênue entre a amizade e a inimizade, né? Entre o Esse é o amor e problema. o É ódio, isso aí. Amor e ódio são sempre irmãos siameses da mesma família, né? Que ora podem estar separados, mas de repente eles se convertem um ao lugar do outro, né? já dizia Shakespeare. E verdade. Mas assim, eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que entender, e vamos falar de Brasil, porque nós precisamos falar de Brasil nesse momento. E o nosso internauta que nos acompanha precisa entender o que está acontecendo. Não é uma simples disputa econômica, não é uma simples questão de comércio exterior, é uma questão política, né? E eu tenho os dados, hoje foram publicados os dados, e os dados são extremamente confiáveis, porque a fonte é da Câmara de Comércio Exterior Brasil-Estados Unidos. O que a gente pressupõe que os dados sejam absolutamente confiáveis e fidedignos, tá? Então, assim, para que os nossos internautas comecem a entender a origem do problema. O Trump, em março, anunciou que iria mexer nas tarifas de importação, né? Ou melhor, sobre as exportações dos países que comercializam com os Estados Unidos, no sentido de aumentar essas tarifas, criando uma barreira chamada alfandegária, né, para, de certa forma, diminuir, né, pretensos prejuízos da balança comercial. O que que é a balança comercial? A balança comercial é o saldo líquido entre as exportações e as importações de um país com outro. Então, o que que Trump queria? Em consequência de uma crise que não é uma crise só norte-americana, é uma crise do capitalismo mundial. Depois da pandemia, nós tivemos uma série de impactos que afetaram a economia mundial, uma série de mudanças que estão afetando, que afetam o emprego, que afetam a produção, que afetam o processo industrial. Enfim, é uma crise generalizada do capitalismo. É isso que precisamos entender. O sistema capitalista é um sistema que tende a produzir crises, porque cada vez que ele produz uma crise, ele renova os seus ativos e os seus preços. Antes se usava a guerra, como a guerra não é mais agora, talvez um objeto muito dispendioso e que certamente traz impactos muito negativos, se fazem guerras setorizadas, como é a guerra do Oriente Médio, a guerra da Ucrânia com a Rússia, a guerra dos Balcãs, a guerra na África. Assim, são guerras localizadas que têm estritos interesses comerciais por trás. Então, a balança comercial americana no comércio com o Brasil, e estamos falando de Brasil porque o assunto afeta o Brasil, na análise de Trump, tinha uma série na visão dele, de benefícios, entre aspas, tá? Que faziam com que a nossa balança comercial fosse superavitária em relação a eles. Primeiro que isso é uma fake news, isso é uma mentira. E os dados publicados pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos revelam que a balança comercial brasileira nos últimos 15 anos é superavitária para os Estados Unidos. É verdade que teve de redução de valores? Sim, houve redução de valores, mas nós vendemos
nós compramos mais dos Estados Unidos, nós, Brasil, compramos mais dos Estados Unidos do que eles de nós. Significa dizer o seguinte, que a balança comercial deles é extremamente favorável. Existe um outro conceito, que eu não quero atrapalhar aqui com conceitos econômicos, chamada corrente de comércio. O que é a corrente de comércio? A corrente de comércio é a soma das exportações e das importações que dá a magnitude do comércio exterior dos países. E a corrente de comércio brasileira e Estados Unidos, ela alcançou neste ano o último ano de 24, uma cifra estrondosa de 84 bilhões. Houve uma queda da corrente em função da pandemia, natural, aconteceu com todas as nações do mundo, mas as relações de comércio entre Brasil e Estados Unidos mostraram um significativo aumento. Ali, em março, Trump decreta um aumento nas tarifas, ou uma imposição de uma tarifa que ficou em média 10%, que não afetava o comércio exterior entre Brasil e Estados Unidos. E, repito, continuaria uma dinâmica entre que os Estados Unidos, com relação ao Brasil, exporta mais para nós do que nós para eles. Então, a balança comercial deles é superavitária, o que não justificaria nenhum aumento de tarifa, ou que o aumento da tarifa não teria impacto nenhum. Pois bem, agora, motivado pelo encontro dos BRICS no Rio de Janeiro, no último fim de semana... Foi o estupim. Foi o estupim disso, por quê? Porque os BRICS é uma proposta de uma nova governança entre países, né, que cooperam e que contestam, né, o dólar. Porque desdolarização. Exatamente, porque o dólar é uma moeda de referência oriunda de um acordo que aconteceu na Inglaterra, numa localidade chamada Bretton Woods, que foi o acordo de Bretton Woods pós-guerra mundial, onde o mundo estava praticamente dizimado, para estabelecer um novo ordenamento nas relações comerciais. E ali se estabeleceu como moeda padrão. Poderia ter sido a Libra também. Poderia ter sido a Libra, mas como se estabeleceu como moeda padrão, por que não foi a Libra, caro Marco? Porque a Inglaterra estava no epicentro do debate, tinha também processo de reconstrução, e os Estados Unidos, porque estava, vamos chamar assim, territorialmente distante do epicentro da guerra, estava em melhores condições de poder suportar isso. Então se estabeleceu... Churchill concordou. Se estabeleceu como padrão monetário o dólar norte-americano como referência monetária para todas as trocas internacionais e para todas as transações. E ficou estabelecido. À medida que a economia foi avançando, à medida que a economia foi enfrentando as crises, nós chegamos num ponto que o próprio Estados Unidos entrou num processo de crise, teve várias crises, teve lá em 99 a crise das empresas.com, depois mais adiante teve o problema recente do subprime com as hipotecas imobiliárias, que o sistema financeiro quebrou, né? A moeda norte-americana se vulnerabilizou perante o contexto mundial. Então isso significa que o dólar hoje está sendo contestado do ponto de vista, por muitas nações, das relações internacionais. Inclusive, ele economicamente, em valores, ele é inferior ao euro. Né? Com certeza. E por que isso vem acontecendo? Porque, de certa forma, houve uma reconformação de governança no mundo, com a formação dos blocos econômicos, né? Se formou aí o bloco europeu, se formou aí os Estados Unidos também integram um bloco, o antigo NAFTA, né? Tem o Mercosul, tem o bloco da América Latina, tem vários blocos, mas estes blocos, a partir da pandemia, também estão se reconformando. Há o surgimento de um novo bloco, e por isso os conflitos, e por isso o debate, e por isso a discussão, né? Que forma o novo bloco asiático, integrado por China, por Rússia, né? Que obviamente vai ameaçar o bloco europeu, que está por demais combalido também, especialmente do ponto de vista de que no momento que houve a saída de alguns países do bloco europeu, como especialmente a Inglaterra, que é uma grande nação, um grande poder econômico, né, de certa forma tumultuou o campo europeu. Então, Trump vem como uma espécie de outsider, né? E ele não é um outsider, é um outsider político, de fora para dentro, ou seja, uma figura que traz componentes, entre aspas, né, disruptivos, ou seja, para gerar disrupção na economia mundial, para, de certa forma, reaver a posição norte-americana. Ele próprio declarou: nosso dólar está sendo ameaçado. Aquele slogan que ele usa no chapéu, né, o MAGA, que é o Make Again, né, American Force, American
que Novamente, né? que o nosso querido, entre aspas, ex-presidente É, ostentou num isso. boné um dia desses. Isso. Ele está querendo agir em todo mundo para gerar uma disrupção, de modo que essa ideia de que o dólar não deva ser mais referência de moeda internacional, que isso não se desfaça, que isso se mantenha. Ou seja, ele quer fortalecer o dólar. E aí ele entra com uma série de medidas, né? De busca de apoio político e de sedução política, não é nem apoio, é de sedução política, quando ele diz aos norte-americanos, não, a nosso país, ele quer transformar o Golfo do México em Golfo da América, ele quer comandar o ambiente geopolítico do mundo, né, especialmente aqui na América, e ele está dando dois recados, né, a duas democracias que vão fazer eleições brevemente, que uma é o Chile e a outra é a Bolívia, e a Bolívia está num processo bastante disruptivo, né, porque há lá uma visão que privilegia a Bolívia como um país independente, autônomo, com soberania, e uma outra visão que quer transformar a Bolívia num país dependente dos Estados Unidos. Mas o Paulo e internauta, o grande problema nessa situação toda, a grande questão, é que o Brasil não é Cuba, muito menos Venezuela, onde a CIA derrubou os governos. Tá? O Brasil é outro no contexto mundial, principalmente depois que Lula ascendeu ao poder. Lula hoje é um cidadão do mundo. O Brasil hoje no contexto mundial ele é muito bem aceito por todas as nações. Não significa que Trump vai derrubar um governo e vai se inserir, vai ser um outsider na nossa política e na nossa soberania. Com certeza. Como se diz no populacho, o furo aqui é mais embaixo. Perfeito. E não é o seu Marcel Van Hatten, não é o seu Coronel Zucco, não é o seu Bibo Nunes falando em política local, que com as suas baboseiras contumazes no Congresso Nacional, aliados aos demais políticos do Brasil, Tarcísio de Freitas e Companhia Limitada, que vão impor isso à sociedade brasileira, muito embora a sociedade brasileira seja escassamente nacionalista. E veja bem, essa estratégia do Trump também conta com isso, que o brasileiro é escassamente nacionalista. E nos reportamos à tua fala. Quando Trump fala em transformar o Golfo do México em Golfo da América, quando ele fala e apela ao sentimento dos americanos, ele apela ao exacerbado nacionalismo dos norte-americanos, que é o que justamente falta à nossa sociedade. E eu diria mais, Marco. E usa, ao mesmo tempo, ele está usando o clã Bolsonaro para apelar àquela camada insana da nossa sociedade que ainda acredita nessa gente. Eu diria o seguinte, eu vou chegar no caso do apoio do Bolsonaro. Espero que tu chegues lá. Como uma conjuminação maligna e nociva. Mas é lógico. O B porque ela não tem interesse de Estado, de país, ela tem interesse pessoal. É claro, Steve Bannon está por trás, porque a idiotice, a idiosincrasia, a falta de neurônios de Donald Trump não atingiria esse patamar. É isso aí. E eu quero chegar nesse aspecto, mas primeiro esclarecer ao nosso internato, porque o assunto é extremamente complexo. Muito complexo. Ele envolve uma pauta que é uma pauta que está como iceberg, está na parte de baixo, ela não aparece, ela não é transparente à opinião pública, né? Porque a maior parte do iceberg é a parte inferior, que está abaixo da lâmina d'água. Gostaria tu também, quando fizeres essa dissertação, tu explicasses ao internauta, aquele que não sabe, quem é Steve Bannon. Steve Bannon é um ideólogo político que é quem orienta a extrema-direita. É um dos, vamos chamar assim, usando a linguagem digital, é um dos influencers, né? Um dos influenciadores ideológicos, né, da extrema-direita fascista no mundo. Né? A extrema-direita que hoje está disseminada por vários países, está disseminada em Israel, está disseminada na Hungria,
está disseminada nos Estados Unidos agora com a figura de Trump, né? Enfim, e que vai tentando se disseminar. Aqui no Brasil tem seguidores, e eu diria que o governo Bolsonaro foi seguidor das ideias de Steve Bannon, a partir de que também tinha um ideólogo chamado Olavo de Carvalho, que já faleceu, né? Graças e a que foi Deus ele. está no inferno. Eu não sei se está no inferno, onde é que ele está, Ou mas no que ele não está umbral, mais aqui, não está. provavelmente. Mas o problema é que a morte não é condição, Marco, suficiente para eliminar as ideias. Não, né? claro. As ideias estão vivas. Ficam. E o que aconteceu no Brasil ainda é fruto destas ideias malevolentes, nocivas e que não interessam, né, ao cidadão que levanta 5, 4 horas da manhã para trabalhar, né, e cada dia vê mais difícil a sua condição de vida, como todos nós, em qualquer circunstância. Seja o trabalhador, seja o empresário, seja o produtor rural, seja a professora, todos nós estamos sentindo que realmente estamos sob um sistema que a cada dia apertam e evidenciam cada vez mais dificuldades, né, na questão. A vida não é só trabalho, a vida não é só sofrimento, a vida deve ser também bem-estar. Esse é um conceito político, né, que se adota na economia, que é bem-estar social. E sociedades que não têm bem-estar social são sociedades que tendem ao problema. Mas seguindo, o contexto, então, internacional é esse que nós apresentamos, né, dado por uma crise do capitalismo, por uma tendência disruptiva dos Estados Unidos a partir de Trump em contrariar toda a governança internacional, porque as regras de comércio internacional têm leis, e uma das leis onde o Brasil expressou uma nota, eu estou até com a nota aqui, depois, se for o caso, a gente lê, a lei da reciprocidade entre as nações, e este comportamento de Trump, ele rompe com a lei da reciprocidade entre as nações. Então, eu quero colocar a todos, e queremos colocar aqui no sem rodeios e de forma sem rodeios, esclarecer que tem por trás disso alguns interesses privados. Então, o aspecto primeiro é esse. Mas esse interesse de Trump, ele está também baseado no fato que referimos ao início, que foi a reunião dos BRICS, que é o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul, né, e África do Sul, tá? E mais agora alguns países que estão entrando signatários, como é o caso do Paquistão, como é o caso da Indonésia, estão entrando países no BRICS, tá? Que tem uma maneira diferente de ver o mundo, né? E querem um sistema mais justo, mais equânime, né? Mais, vamos dizer assim, absolutamente compatível com a necessidade de evolução civilizatória. Nós estamos aqui, e assim é um entendimento filosófico, né? Que todos estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para involuir. E tampouco a evolução pressupõe escravidão, pressupõe o estabelecimento de qualquer imposição, e sim na possibilidade de nós compormos, do ponto de vista civilizatório, condições essenciais a que tenhamos bem-estar para poder evoluirmos. Com saúde, com educação, com renda, com trabalho, né? com produção, com produtividade. É isso que nós precisamos estar aqui dentro desse modelo. O aspecto importante que eu trago para isso é o seguinte. Primeiro, que eu dizia, é um recado às democracias da América Latina. Trump quer comandar as democracias da América Latina, é um desejo dele. Ele, se pudesse, transformaria toda a América Latina em Estados Unidos da América, né? Aliás, eu quero aqui fazer uma correção semântica, né? Os americanos se chamam Americans. Americanos somos todos nós. Eu e o Marco, você que nos assiste... na verdade, se consideram um continente, não um país. Exatamente. Aliás, são 3 continentes, porque é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E dentro disso ainda tem uma variante chamada América Latina, que são os países de base latina dentro da América. Então, americanos, os Estados Unidos, na verdade, têm cidadãos estadunidenses e não americanos. Isso é uma expressão megalomaníaca, é uma expressão de dominação, uma expressão de império, de imperialismo, né? E que não se coaduna com os termos da civilização. A outra questão que está por trás disso, e essa sim nos afeta, é que é um grupo brasileiro que tomou o poder no último período anterior ao governo atual, que era o governo Bolsonaro. É um governo que se diz nacionalista, que se diz extremamente verde-amarelo,
mas que, lamentavelmente, ele tem, na verdade, a ponta do seu iceberg que está descoberta é um governo fascista. O governo Né? fascista vende leão. Um governo fascista, um governo negacionista, um governo que negou a vacina, um governo responsável pela morte de 700 mil brasileiros por falta de vacina, um governo que produz uma série de mentiras, vive em cima das fake news, que são a proliferação de mentiras e inverdades. Com o processo em curso ocorrendo pelo julgamento dos fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2022, aonde o presidente, antigo ex-presidente Bolsonaro, está e aparece como principal mentor, né? Não, e aí está também a comparação com o fato. Como é que Trump vai condenar Bolsonaro se ele próprio patrocinou a invasão do Capitólio antes? Esse é Né? outro aspecto E importante. saiu ileso Esse é por outro isso aspecto importante. perante a justiça americana, que tem o rótulo de ser a justiça mais perfeita do planeta, só o rótulo, né? Aliado à própria democracia, que também tem o rótulo da democracia mais perfeita do planeta, e nós estamos vendo que não é. É verdade. Vejam agora que a Suprema Corte Americana, atendendo a um pleito do presidente, um pleito totalmente esdrúxulo, nega a cidadania às pessoas nascidas em solo americano. Vejam bem, isso não acontece em país nenhum do mundo. Pessoas nascidas em solo americano nega a cidadania porque são filhos de imigrantes ilegais. E é um aspecto importante. É um aspecto que contraria todas as normas de direito até agora abraçadas no mundo. Não tem direito romano, não tem direito alemão, não tem direito anglo-saxão que admita uma aberração desse tipo. E nos Estados Unidos está acontecendo. O que nós estamos vendo? E, lamentavelmente, aquela premissa de que o dinheiro, que o poder econômico, infelizmente, tida como maior democracia do mundo e no melhor sistema de justiça do mundo, comanda também. Vamos falar mal da justiça no Brasil a partir daí? Jamais, jamais. Nós temos mais é que calar a boca e procurar melhorar em todos os aspectos. Agora, quem não quer melhorar, quem quer tumultuar, é porque é mau caráter mesmo. E é um aspecto importante que tu traz, porque é o seguinte, o Brasil, nesse sentido, ele dá um exemplo, né, de civilizatório. Há poucos dias nós comemoramos aí 100 e poucos anos, né? Não sei precisar da chegada da colonização polonesa. Já comemoramos da colonização italiana, da colonização alemã, da colonização eslava, da colonização hebraica. O Brasil é um país acolhedor, um Essa país miscigenação há mais de maravilhosa que 100 nós anos temos. que nós acolhemos todas as etnias que aqui concorreram, seja por circunstâncias outras, né? E nós somos um país que damos exemplo nisso. Realmente o Brasil, nesse aspecto, é uma democracia, né? E exemplar para o mundo inteiro, porque nós acolhemos, né, todas as etnias que aqui vieram, que puseram aqui o seu projeto de vida a trabalhar, no sentido de conquistar o crescimento, conquistar a evolução, se estabilizar, né? E forma este conjunto que é o povo brasileiro, nessa miscigenação étnico-cultural, que forma a riqueza do nosso país. Talvez todas as dificuldades de natureza política que nós temos, talvez advenha a essa miscigenação boa que a gente tem, mas isso é importante. Importante porque nós construímos uma etnia maravilhosa e já diria o poeta, a beleza está na divergência. A beleza está nas diferenças. É da divergência que surge a luz, né? Surge a luz. Vamos evocar, por exemplo, o bairro de o Caminito, em Buenos Aires. A gente Perfeito. vai lá no bairro de Boca, né? Vamos lá Uhum. e vemos aquelas casas geminadas, maravilhosas, Coloridas, multicores, né? né? Que eram pintadas com as tintas que sobravam dos navios, né? Lá está a Bomboneira, estádio do Boca Juniors, né? E no Caminito a gente vê aquela diversidade de cores. E até uma história curiosa, quando eu morava em Porto Alegre, na Hípica, eu morava num condomínio fechado,
E uma vez eu levei numa reunião uma sugestão, embasado naquela experiência que eu tive ao ver aquela maravilhosa diversidade. Levei, e não estavam preparados para isso, né? Estavam sugerindo pintar o condomínio, né? Vamos pintar naquele exemplo lá e ilustrei o exemplo do bairro de Camirito, né? Mas fui quase massacrado. Fui execrado. Não, que horror, que horror. Não, as pessoas não estão preparadas para Não. isso, né? Mas, enfim, prosseguindo, então, para terminar essa questão que estamos aí submetidos, em função dos acontecimentos de 8 de janeiro, com o processo em curso que corre com relação à provável condenação dos envolvidos, especialmente do presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o que fez a família Bolsonaro? Se mudou para os Estados Unidos, a exemplo do que fez Bolsonaro ao fim do seu governo, que foi embora para os Estados Unidos e Não não fez a estão transmissão. preocupados com o Né? Brasil. Não Estão preocupados com a sua pauta familiar, sua pauta nunca pessoal. estiveram, Né? nunca estiveram. E foram lá buscar apoio de um cidadão como Trump, né, que, como eu já reitero uma vez, tem uma tendência, não só uma tendência, um comportamento excludente, autoritário, arrogante, É um amental. fascista, É um né, amental. por vezes toma decisões insanas. Né? Então, eu quero colocar o seguinte: esse é o outro lado da questão que está posta nisso. Né? Porque a tentativa, com esse processo de aumentar as tarifas, e eu tenho já um encaminhamento, porque a solução desse problema ele vai ser econômico e não vai ser político, né? Ele vai afetar aquilo que é hoje uma questão muito importante para a economia brasileira, que é a nossa balança comercial. Né? Mesmo que nós tenhamos déficit, a nossa corrente de comércio, os valores exportados e importados, geram empregos, geram postos. A nosso agronegócio depende desse processo, a nossa indústria depende desse processo. Hoje eu tive a informação de que o setor calçadista importa sapatos semi-prontos a serem montados nos Estados Unidos, o que gera emprego para eles e gera emprego para nós. Né? Então, vejam bem, o impacto disso vai ser resolvido por uma questão que é simples. Né? Por vezes, o bolso fala mais alto que a emoção. E as cadeias produtivas do agronegócio, da indústria, dos setores que fazem a nossa área de aviação, que é importante, que vende semipartes para eles e importa outras partes deles, vai sofrer abalo, né? E isso vai afetar o mundo empresarial e vai afetar a vida de todos nós. Porque são os recursos que o Brasil fatura da Bolsa Comercial, da balança comercial, que ajudam a economia brasileira. Então, a ideia da família Bolsonaro, que está por trás disso, e Trump se apropria disso de forma estratégica. Claro, né? ele está usando. Usando eles como uma espécie de sabugos, né? Do ponto de vista para produzir um outro efeito, né? Usa isso para atormentar o atual governo, a economia brasileira, e não é atormentar o governo Lula. Aqui não está se discutindo a questão de A, B ou C. Aqui se está discutindo uma questão internações, portanto, uma questão internacional entre a economia brasileira e a economia norte-americana. Né? Então, o que eu quero dizer... Perdão. Aliás, refazendo, norte-americana não, a economia estadunidense. Né? Então, o que eu quero colocar é o seguinte: há muitos interesses por trás. E como eu dizia, e reitero para finalizar, a questão dos BRICS, porque demonstrou e tem interesse de criar uma nova moeda de parâmetro comercial para as relações comerciais. E vai criar. E vai criar. E está afetando o mundo. Aliás, houve um anúncio na reunião dos BRICS que houve um aumento do orçamento da ordem de 40 bilhões de dólares, tá? 40 bilhões de dólares no orçamento para projetos nas nações que envolvem o BRICS. E isso afetou seriamente, né? Afeta seriamente os interesses estadunidenses, né? Liderados hoje por este cidadão insano chamado Donald Trump, tá? E que, obviamente, ele faz essa bagunça toda e se apropria, né, dos nossos sabujos, né, interesseiros brasileiros. Enquanto os falasse, nossos sabujos interesseiros brasileiros. Cães sabujos. Entende? Cães sabujos. Que colocam a prioridade familiar dos seus interesses pessoais à frente da nação brasileira. É isso. Paulo, agora eu te pergunto também, tá? Porque eu não quero fazer essa dissertação aqui, porque é longa, sobre a questão de 2026. Será uma eleição bastante
acirrada no ponto de vista econômico. Oxalá o presidente Lula tenha saúde para concorrer e ter energia para participar da campanha, porque a injeção de dinheiro que virá dos americanos será muito grande. E o apoio a Tarcísio de Freitas, porque Tarcísio não tem condições individuais e nem condições culturais de enfrentar essa campanha. Mas Se é que o povo brasileiro tem também capacidade de discernir a fala de candidatos ineptos, né? Mas, Marco, me permita fazer uma observação. Hoje de manhã, ouvindo o noticiário nacional, duas notícias me chamaram a atenção e eu acho que é importante trazer aqui para os nossos internautas, né? Compartilhar. A primeira é de que setores bolsonaristas que apoiaram Bolsonaro, como o agronegócio, setores da indústria, setores, inclusive da área de exportação, né, estão seriamente preocupados e entendem, né, que esse link, independente das medidas, esse link político entre a família Bolsonaro e Trump, Pois é, tá? as novas... Isso não é uma coisa boa para o Brasil. E é por isso que eu disse nova conjuntura. E é por isso que eu disse que talvez a situação que resolva isso vai ser o bolso. Porque na hora do pega para capar, o bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, vai tomar uma decisão racional. Então, essa é a primeira notícia. A outra notícia é que Tarcísio de Freitas está preocupado com o apoiamento ao Bolsonaro por entender que todo esse contexto prejudica o Brasil, especialmente São Paulo, que é a força motriz do Brasil. Eu não acompanhei o noticiário hoje de manhã, né, porque é muito incipiente ainda essa questão e o posicionamento dos líderes do agronegócio ainda não foi escancarado, digamos assim. Mas vai vir. Ontem no Vai jornal... vir porque a tarifa passa a ser 50%, tá? Metade. Ontem, como sempre, o Jornal Nacional não deu muito ênfase. O Jornal Nacional é um instrumento. Também nós temos que tratar daquela questão da semana passada, quando aquele editorial mal assinado, né? O Jornal Nacional, que não trata de questões mais graves, acabou criticando as manifestações justas nas redes sociais, né? A Globo agora escancara o seu apoio total e restrito à extrema-direita. Mas a Globo sempre foi assim, né? Havia ainda uma réstia de esperança, pelo menos na neutralidade da Globo nos novos tempos. Caiu por terra. Mas, Marco, no sistema liberal, no sistema das economias liberais, a independência e a autonomia da imprensa é um sofisma. Porque é uma concessão pública. Quem contrariar a concessão pública pode perder a concessão. Quem hoje sustenta a Rede Globo? Quem hoje sustenta a Rede Globo? Bradesco. Grandes grupos, Itaú. Né? É isso aí. Fiat. É isso aí. E quem pensa que a Rede São Globo... os maiores detentores de espaço midiático dentro das redes, né? E quem pensa que a Rede Globo se limita apenas aos meios de comunicação está redondamente enganado. A Rede Globo, ela investe... Ela trabalha nos bastidores. Investe muito no agronegócio. E nos bastidores também, políticos. Ela tem glebas de terras e plantações pelo Brasil inteiro. Sustenta parlamentares nas campanhas. Lobby no Congresso. É isso. Tremendo. É isso. E, além da própria penetração em comunicação, né? Tem os canais, elas têm afiliadas pelo Brasil inteiro, que são de propriedade de parlamentares. Não precisa nem sustentar parlamentares, elas têm afiliadas de propriedade de parlamentares e cuja concessão dos canais deles. Que formam uma grande rede. Uma grande rede de lobby político, né, nas casas congressuais. Mesmo porque... Né? E também nas casas parlamentares, para ser mais objetivo, né? Que vai do município à União. Por fim, também tem a credibilidade perante o público de classe média e baixa. É isso aí. Tá? Muito embora o streaming, traduza-se redes sociais, esteja crescendo, né? E esteja ampliando o espaço democrático, né? Das falas, da comunicação, das opiniões. Embora ainda precise ser regulamentado, e deva ser regulamentado. Em nome da falsa... Isso. A falsa liberdade, falsa liberdade de expressão, que
A direita, a extrema-direita bateu até agora, né? Mas está crescendo agora. A reação da esquerda está sendo fulminante. Espero que cresça ainda mais. E vou dizer mais, tem um outro aspecto importante, além do que eu citava de que a decisão econômica dos prejudicados, que são os setores produtores, como eu citei, o agronegócio, os setores industriais, o comércio, que vai trazer impactos na área de emprego e com geração de desemprego, porque a tarifa passa a ser 50% linear para todos os setores exportadores, tá? Eu tenho a impressão que num desdobramento político, isso, ao atingir o Brasil, ele vai influenciar a eleição de 26. Podem Mas, ter certeza. mas eu também tenho um outro posicionamento, é de que também nós estamos tendo uma magnífica oportunidade de nos livrarmos dos Estados Unidos. Começarmos a negociar com outros países. Até porque a medida do Trump, no meu ponto de vista, é burra. Sabe por quê? Porque ela vai gerar um ódio disseminado, não é do Brasil, do mundo. Que, aliás, já está acontecendo isso. Veja bem, ó, por que eu preciso de um iPhone se eu tenho um Oppo? Um Oppo é produção chinesa, tem fábrica no Brasil e ele é, a meu ver, muito melhor do que um iPhone. Ele tem todos os recursos e mais um pouco do que o iPhone. E custa metade do preço. Tá aqui, ó. É isso aí. Ó. É isso aí. Por que eu vou comprar um carro americano? Chevrolet eu não quero nem dado. Tá? Ford muito menos. Tá? Se tem carro chinês aí com BID... Coreano? Coreano, né? Coreano. Tem chineses aí como... BID significa Build Your Dreams, ou seja, construa seus sonhos, né? Exato. tem o coreano, tem o... Tem esses várias marcas que são asiáticas e que são... Eu não preciso de carro americano. É isso. Tá? Tem carro italiano. É isso. Eu tenho um Fiat. É isso. Eu tinha agora há pouco um Nissan. Ótimo. Grandes marcas. Então, por que eu vou comprar carro americano? Remédios. Tem laboratórios suíços. Aliás, o grande produtor de remédios hoje é a Índia, né? Tem remédio alemão. Alemão, exatamente. Então, por que nós vamos consumir produtos americanos? A sociedade brasileira ela é muito imatura, até em questão de preços. Tá? Estamos na entre-safra de arroz. Substitui o arroz, meu filho, substitui o feijão, come lentilha. Quando voltar a safra boa, o preço bom, volta a comer arroz. O brasileiro é mal acostumado, o brasileiro nunca sofreu uma hecatombe, uma guerra. Né? Faltou batata, vai comer mandioca. Mas aí, Marcos, me permite, tem um problema sério. A nossa sociedade é muito mal acostumada. Eu diria que mal acostumada e mal educada. Não é do ponto de vista moral, não é do ponto de vista comportamental. Cultural. É porque não tem educação. Cultura. A educação que não chega na plenitude, né? Ela traz esse tipo de problema. A falta de educação formal, né? Influencia a informal que começa na família, né? E vai num processo que se dissemina em natureza geométrica, aonde o indivíduo acaba não tendo consciência, né? E condições de fazer uma análise crítica da sua conjuntura e da sua sociedade. O nacionalismo falta em virtude disso também. Brizola já dizia, né? A ignorância custa caro. Custa caro. Custa caro. É por isso que eu sou extremamente temeroso do avanço da extrema-direita no Brasil. É por causa disso. Eu já sou temeroso no mundo, porque ela vai gerando todos os problemas que nós vamos acabar tendo consequência aqui, né? Eu temo no Brasil porque nós temos um índice de ignorância muito grande. Vejam, eu vou num boteco, vou numa padaria, ou num supermercado, e eu vejo aposentados comentando que foi o Lula que determinou o roubo na Previdência. Né? Que o Lula é o culpado. Quando, na verdade, isso começou no governo Bolsonaro. Começou lá em 2019, isso aí. É isso. Pelo amor de Deus, tudo graças às famosas fake news. É isso aí. E aí o pobre de direita acredita nisso. Vejam que agora estão a favor
tem pobre a favor de que não passe o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, porque o IOF vai subir. São sempre arapucas, né? Que colocam a sociedade, pela sua falta de crítica, numa situação de vulnerabilidade. Mas onde é que se viu isso, minha gente? E a disseminação das redes sociais, das notícias falsas, né? Aquelas que têm o objetivo de você tanto publica uma notícia falsa, uma mentira, que ela acaba se tornando verdade. E a falta de análise crítica, uma falta de consciência, que também há um problema maior nesse sentido, faz com que chegue a esse entendimento, vire tipo senso comum, que é esse que tu está citando. E aí o que acontece? Isso obriga a esquerda, que até então usava minimamente, ao menos da ética, a aderir a esse tipo de comportamento. Que é lamentável também, né? Lamentável, condenável. Também. Mas o que resta, então? O que restaria? Agora, é obrigatório, para que se preserve de forma mínima um futuro decente para esse país, que se contra-ataque. Que a esquerda contra-ataque. E quando eu falei no presidente Lula em 2026, não é por Lula, não é pelo PT. Não, é por um bloco político que se contrapõe ao que está acontecendo. Exatamente. Exatamente, não é que por é um bloco de nação, não é um bloco de um partido, entendeu? E quem hoje tem a capacidade de concentrar esses votos necessários, saúde para Luiz Inácio Lula da Silva. Porque nós não temos um candidato à esquerda que consiga aglutinar esses votos. Eu tenho uma opinião, que até nós teríamos, viu? Mas ele foi deslocado para uma força-tarefa. Flávio Dino. Exatamente. Flávio Dino seria um grande candidato, um camarada com experiência, com visão. Passou por tudo. Começou por todos, começou como vereador e foi a senador. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, por que Flávio Dino foi colocado no STF? Porque o Brasil virou um problema muito sério, onde os problemas não resolvidos e a irresolutividade, se é que existe esse termo, dos problemas, aonde é que eles acabam? No judiciário. Então, o Supremo não é importante porque alguém quer que ele seja importante. Ele é importante porque hoje a vida da nação está no Supremo. Porque tudo se discute no judiciário. A vilania é tão grande, principalmente no legislativo. A irresponsabilidade, a desfaçatez é tão grande. Desculpe. Pois não. Mas vamos estender um pouquinho. Com certeza. A desfaçatez é tão grande que chega o presidente do Senado da República dizendo que se o presidente da República não sancionar o aumento dos deputados, ele vai sancionar. Chega o presidente, o líder do PL, do Partido Liberal, dizer que vai dificultar a aprovação de vários projetos, né, que são de extrema importância para o país, se tal coisa não acontecer. Perfeito. Né? Então, o tal de Sóstenes, o sobrenome não sei, mas é um sujeito imoral, para ser bem suave. Imoral. Eu vou mais longe. Eu acho que amoral. O imoral ainda tem conceito de moral. O imoral ele não cumpre a moralidade. O imoral não conhece a moral. Ou ignora a moral. O amoral não tem valor de moral. O amoral conhece os valores morais, mas não os aplica. É isso aí. Então, esses caras que estão lá, eles fazem o que querem e o povo não entende, né? O povo não entende porque é ignorante. Essas atitudes já estão sendo absorvidas pelas camadas ignorantes da sociedade como normais. Sim. E isso é assustador. Às vezes eu chego a não dormir pensando nisso. A minha mulher me diz, mas tu não vai mudar o mundo. Eu posso não mudar o mundo. Sim, mas enquanto eu respirar, eu vou lutar contra isso. Mas a máxima do passarinho deve ser verdadeira para cada um de nós, né? Enquanto a floresta ardia em chamas, o passarinho ia numa beira de um lago, enchia o seu pequeno bico de água e ia lá jogava sobre a coisa. Ele não vai apagar o incêndio da floresta. Mas se nós tivermos um exército de passarinhos, nós podemos apagar o fogo da floresta. E vamos continuar. Um dado importante que eu quero trazer para o próximo programa. Subfinanciamento do SUS e a atual crise da saúde no Brasil.
Grande abraço a todos. Paulinho, um abraço. Obrigado, um Abraço ao abraço. Gabriel, que Gabriel. sem ele nós não existiríamos. Não existimos e que nos dá apoio aqui, né? Abraço, Gabriel. Abraço aos internautas que nos aturaram e que vão inscrever-se no canal. Aquele abraço a todos e até a próxima quinta-feira. E continuaremos sem rodeios. Tchau, tchau.